você, o mais é o amor. Precisamos nós, o mais é o amor, o mais é o amor. Preciso eu, o mais é o amor. Precisa você, o mais é o amor. Precisamos nós, o mais é o amor, o mais é o amor. Chegamos da terra agora, viemos aprender o bem. Sabemos que renova e a vida renova também. Chegamos da terra agora, viemos aprender o bem. Sabemos que renova e a vida renova também. Preciso eu, o mais é o amor. Precisa você, o mais é o amor. Precisamos nós, o mais é o amor, o mais é o amor. Preciso eu, o mais é o amor. Precisa você, o mais é o amor. Precisamos nós, o mais é o amor, do mais é o amor. Olá, é um grande prazer ter você conosco na nossa evangelização de espíritos. Para que possamos iniciar nossa aula, me acompanhe nesta prece. Pai, me abençoe, me conceda clareza mental para que eu possa perceber os teus desígnios em minha vida, para que eu não me aflija diante das provas e tribulações, para que eu confie, me lembre da imagem de Jesus e sorria, sabedora de que o Senhor me ama e colocará no meu caminho a força necessária para vencer todas as provas. Graças a Deus, graças a Jesus. A aula de hoje tem como tema Bem-aventurados os aflitos, vigiar os pensamentos. Vamos evangelizar? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus indica a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como o primeiro passo para a cura. As dores neste mundo são a dívida de faltas passadas e as dores suportadas pacientemente na terra poupam sofrimentos na vida futura. Somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus recusa consolações porque faltou coragem. A prece é o sustentáculo para a alma. É preciso apoiá-la sobre a fé viva na bondade de Deus. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e coragem. Bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé, firmeza, perseverança e submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra. Lacordaire, 1863. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que Jesus ensinou aos homens. Aquele que não espera nada depois desta vida ou que duvida, as aflições se abatem com todo o peso e nenhuma esperança vem suavizar sua amargura. Por isso, Jesus disse:
no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus coloca uma condição à assistência e felicidade que promete aos aflitos: observação da sua lei. Impõe por dever o amor e a caridade. Por isso, seu jugo é leve e sua lei é suave. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, a aflição tem como causa a imprudência, imprevidência ou alguma ação anterior. Atribuímos a nós mesmos, mas se a causa da infelicidade não depende de nenhuma de nossas ações, trata-se de prova para esta existência ou de expiação por falta cometida em existências anteriores. Pela natureza da expiação, podemos conhecer a natureza da falta, porque sempre somos punidos naquilo em que pecamos. O Evangelho dos Humildes, Eliseu Rigonati. Sofrimento, moeda com a qual pagamos as faltas e os erros que, em nossa ignorância, cometemos em encarnações passadas. Com ele, compramos nossa felicidade futura, porque os que sofrem têm contas a ajustar com a justiça divina. As lágrimas do sofrimento, quando suportadas resignadamente, lavam as manchas da consciência e purificam o espírito. Por isso, Jesus diz que são felizes os que choram. Já iniciaram o resgate de débitos anteriores. Suaves consolações os esperam no mundo espiritual, onde entrarão libertos de remorsos. Eliseu Rigonati também afirma que nós encontraremos alívio em Jesus, porque sua consoladora doutrina nos enche de resignação, calma e paciência ante os embates da vida e nos livra do peso das ilusões, demonstrando que a verdadeira felicidade não consiste na posse transitória dos bens da terra, e sim nos bens imperecíveis do espírito. Parábolas e ensinos de Jesus, Caibar Schutel. As bem-aventuranças. No mundo há alegrias, porém, mais existem dores e tristezas. Mas o Senhor nos proporciona a esperança com que aguardaremos dias melhores. A boa palavra de Jesus proporciona resignação, coragem e fé aos desiludidos das promessas do mundo. Do alto do monte, Jesus ensinava às multidões os meios de conquistar com o trabalho o reino dos céus. Recomendava resignação na adversidade, mansidão nas lutas da vida, misericórdia no meio da tirania e higiene de coração para que pudessem ver Deus. Elucidações evangélicas, Antônio Luiz Saião, no capítulo 76. Praticando a moral de Jesus, nos depuramos. Praticar-lhe a moral é segui-lo. Seguindo-o de todo o coração, não carregaremos pesado jugo, porque a sua moral é de fácil prática para quem quer que se esquive aos mesquinhos objetivos humanos. Encontrarão descanso para vossas almas. Observando a moral de Jesus, nos despojamos das impurezas e chegaremos pelo progresso à perfeição que nos levará aos mundos superiores, onde habitam os espíritos puros. Alcançar o repouso para a alma é nada mais ter que expiar. Ela entra na paz do Senhor, paz rica de boas obras. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, Joana de Ângeles. Capítulo 7. Jesus humanizado é o grande médico das almas.
Ele apresenta a terapia recuperadora e libertadora, evita novos comprometimentos. Propõe a conquista da luz interna, superando a sombra que existe nas consciências. Essa claridade, capaz de anular os prejuízos e evitar novas projeções de sofrimento, é o cultivo do amor, sustentado pela oração que se converte em energia que procede de Deus e vitaliza o homem. Em Jesus estavam os recursos valiosos para a saúde espiritual, de natureza moral, emocional e física. Célia Xavier Camargo, na revista semanal de divulgação espírita, A Lição do Espelho. Armindo estava sempre irritado. Não tinha paciência, sempre com cara feia e emburrado. Sua mãe perguntou: "Alguma vez você se olhou no espelho quando está zangado? O seu rosto não é feio. É que ele reflete seu pensamento, suas disposições íntimas, como o espelho faz com sua imagem." Ela levou o filho para a frente do espelho. Quando ele pensou em algo agradável, a mudança foi total. Era um rosto sereno e radiante de felicidade. A partir daí, todas as vezes que Armindo ia se irritar, lembrava da lição do espelho e procurava se controlar. Libertação, André Luiz, capítulo 17. Pensamento, força criadora de nossa própria alma. É a continuação de nós mesmos. Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal. Ação e reação, André Luiz, capítulo 4. Pensamento, força viva e atuante. Emitido por nós, volta a nós mesmos. Daí a necessidade de se situar nos ideais mais nobres e propósitos mais puros da vida, porque energia atrai energia da mesma natureza. Livro dos Espíritos, 834. O homem é responsável por seu pensamento perante Deus. Somente a Deus é possível conhecê-lo. Ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. No livro A Gênese, capítulo 14, Pensamento, se reflete no envoltório perispirítico como num espelho. Toma nele corpo e, de certo modo, se fotografa. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias, conforme seja bom ou mal. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo sente impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra a causa de certas enfermidades. Quando se diz que um médico opera a cura de um doente por meio de boas palavras, enuncia-se verdade absoluta. Um pensamento absoluto traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico, tanto quanto sobre o moral. Dias gloriosos, Joana de Ângeles. A mente intervém nas construções do mundo físico e age diretamente sobre todos os corpos, às vezes alterando-lhes a construção. O universo é resultado da mente divina que não cessa de agir positivamente. Tudo o que cerca o ser humano resulta da sua afinidade mental, sendo ele o co-criador. Essa energia é responsável por inúmeros estados de bem e mal-estar, de saúde e doença, alento e desconforto.
o intercâmbio mental é muito maior do que se pode imaginar entre homens, direcionado aos animais e plantas, também entre os espíritos. O cultivo de pensamentos tóxicos produz danos ao indivíduo, ao meio em que se movimenta e à sociedade de que faz parte. Assim como, quando a sua qualidade é elevada e cheia de esperanças, com ideias produtivas, gerando transformação para melhor no ser, em torno de si, irradiando e alcançando o grupo social que o cerca. A mente deve se renovar, cultivando ideias elevadas que gerem resposta de bem-estar. É com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Cada um de nós tem a sua aflição, tem um percalço no caminho, uma dificuldade a vencer, um obstáculo a superar em prol de nossa própria evolução. Nós escolhemos a forma como superaremos as aflições. Como você cuida dos seus pensamentos? De que maneira você se esforça para ser otimista e perseverante? Como nos tornamos resignados, porém corajosos, cheios de ânimo, laboriosos com nossos deveres? No livro Autodescobrimento, uma busca interior, Joana de Ângeles, o pensamento. Disciplinar e educar o pensamento através da fixação da mente em ideias superiores da vida, do amor, da arte elevada, do bem, da imortalidade, constitui o objetivo moral da reencarnação, de modo que a plenitude, a felicidade sejam a conquista a ser lograda. Pensar bem é fato de vida que propicia o desenvolvimento, a conquista da vida. Por isso, seja você um filho de Deus que está certo dos planos que Ele tem para você. Tenha em mente que Ele conhece seus potenciais, suas aptidões. Ele colocou em seu caminho obstáculos que você pode superar. Creia que você sairá vitorioso. Bom dia, crianças! Estamos com saudades. Hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Mas o que é aflição? A aflição é quando ficamos muito tristes. Por exemplo, quando brigamos com amiguinhos da escola, com o irmão, quando a mamãe ou o papai chama a nossa atenção, e também quando estamos preocupados com alguém ou com alguma coisa. E quem nunca se sentiu assim? E por que temos aflição? A aflição pode ser causada pelos nossos erros atuais ou erros cometidos em vidas passadas. Muitos sofrimentos são criados por nós mesmos. Isso significa que podemos controlá-lo. Para isso, precisamos ter coragem, fé e muito otimismo. Assim podemos evitar o sentimento que nos deixa triste e passamos a tentar resolvê-lo. O Espiritismo considera que as aflições são oportunidades de Deus para nós, pois ajudam a desenvolver a nossa moral e a nossa inteligência. Quando passamos por situações que nos deixam tristes, precisamos compreendê-las e aproveitá-las como uma lição preciosa, assim como aprendemos as lições na escola. Deus sempre nos ajuda quando nos esforçamos para o bem. Por exemplo, quando rezamos, os espíritos amigos nos ajudam com seus conselhos e nos fortalecem. A oração nos aproxima de Jesus e nos ajuda nas situações difíceis. Vocês sabiam que os problemas ou as dificuldades que enfrentamos nunca serão maiores do que o poder que temos para resolvê-lo? A fé
em Deus nos ajuda a entender que eles não duram para sempre e que são necessários para o nosso desenvolvimento espiritual. É uma oportunidade para aprendermos. Então, precisamos sempre manter o nosso coração em paz e buscar seguir sempre os ensinamentos de Jesus, praticando a bondade, o perdão, o amor, a calma, a paciência e a confiança em Deus. Então, fiquem com Deus e até a próxima! Pense sempre em vencer, procure se ajudar, levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão, e uma imensa torcida sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Pense sempre em vencer, procure se ajudar, levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com alto astral. Pensamento positivo traz um curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida, Cristo que é nosso irmão, e uma imensa torcida sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. E uma imensa torcida sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Todo o universo se unirá a você, pois todo o universo se unirá a você. Se unirá a você. Bom dia, pessoal. Começo nossa prosa de hoje com um pensamento de Vera Jakubowski. Vigiar nossas atitudes, ações e pensamentos é nos resguardar de andar nos desvios das leis divinas, que foram colocadas para o cumprimento como alavancas do nosso progresso e alimento para nossa alma. Os nossos pensamentos têm grande poder nas nossas ações, no nosso dia, enfim, na nossa vida. Quem nunca parou por um momento para refletir sobre sua existência? Quem nunca se perguntou qual a razão de tudo isso? De tudo possuirmos e o outro nada, ou de nada possuirmos e o outro tudo. É importante pensar sobre a vida, questionar sobre situações em que nos encontramos, mas devemos tomar todo o cuidado para não acontecer de nos revoltarmos com ela. Se somos cristãos ou não,
se acreditamos que não estamos jogados neste universo por nossa conta e risco, então vamos respirar fundo, buscar compreender as leis que regem tudo isto. Para que isso aconteça, precisamos estar com o pensamento em harmonia, porque é através dele que nos conectamos com a força maior do universo, que é Deus. Refletir sobre o caminho a seguir, que direção tomar, tudo é importante e faz parte da nossa evolução. O que devemos tomar cuidado é com os pensamentos de revolta, de ódio, de vingança. Procurarmos buscar conhecer a força que comanda tudo isto. Buscar alimentar nossos pensamentos com leituras edificantes para melhor poder conduzir essas reflexões. Mas também não devemos passar nossa vida só refletindo, precisamos vivenciar, colocar em prática esses pensamentos. Assim, deparamos com momentos bons e ruins, que permite que façamos escolhas ao agir, como perdoar, amar, compreender. Fazendo isso, estaremos controlando nossos pensamentos, colocando rédeas, porque antes de nos expressarmos com palavras ou atitudes, formulamos na nossa mente essas ações. É assim que recebemos bênçãos ou lições. Tanto uma como a outra, o importante é o aprendizado que tiramos de tudo isso. Reflitamos sobre a vida, mas não esqueçamos de refletir sobre o amor, sobre Deus. Em uma de suas bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. É pensando nisto que devemos seguir em frente, não nos determos nos acontecimentos ruins, não nos acomodarmos em zona de conforto. Todas estas situações, como tudo irá passar. Então nós iremos nos purificar se sofrermos? Não, claro que não. Nós iremos nos purificar conforme nosso entendimento. Entender que somos espíritos eternos, que já vivenciamos no pretérito e estamos vivenciando no presente. São provas? Então vamos estudar para sermos aprovados. São expiações? Então não nos estacionemos, bora trabalhar, nada de criar raízes, movimentemos no caminho da caridade e encontraremos a direção para a perfeição. Prova ou expiação não importa, o objetivo é um só, a perfeição. Saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que não chegaremos ao Pai se não for por Ele. Pensemos nisso. Agora vamos desenhar? Façam 3 círculos para representarmos os rostos. Assim. Se é um rosto, precisamos fazer os olhos, a boca e o nariz. Agora vamos fazer em cada cabeça uma onomatopeia, que são aqueles balõezinhos que vemos nos gibis. Assim, aquelas nuvenzinhas. Agora olhe para a carinha de cada um e escreva o que eles estão pensando. Quem não souber escrever, peça ajuda para a mamãe. Depois pintem e mandem para nós. Então fiquem na paz de Deus. Gostou da aula de hoje? Eu espero que você tenha gostado. Para que possamos finalizar, façamos uma prece. Nós agradecemos, Senhor, por tudo, porque nós sabemos que o Senhor pensa em cada um de nós como filhos. Sabemos que diante das tribulações também vem a força necessária para superá-las e todo o auxílio dos bons espíritos que nos inspiram no bem. Graças a Deus, graças a Jesus. E eu te espero em nosso próximo encontro. Tchau!